aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Python aqui, né? Orientação a objetos. E nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre encapsulamento, né? E visibilidade dos atributos e métodos, enfim, das coisas de uma classe, né? Bom, gente, o que é o encapsulamento, né? A visibilidade. Basicamente, é um conceito que tem como objetivo ocultar os detalhes de uma classe, né? Ou seja, atributos, variáveis, métodos. Mas o que significa, né? Ocultar esses atributos, essas coisas. Basicamente, a gente quer dizer se aquelas coisas elas podem ou não ser acessadas por fora da classe. A gente sabe que dentro da classe dá para alterar, né? Todas as coisas, dá para alterar os atributos, as variáveis, os métodos. Mas quando a gente está no programa, talvez não seja ideal que a gente possa alterar alguma coisa. Então é para isso que serve a visibilidade, tá, gente? Aqui, ó, existe no Python uma forma de fazer isso que é colocando o underline uma vez ou duas vezes, né? Uma vez é caso a gente queira que aquilo seja protegido, né? O protected. E duas vezes é caso a gente queira que seja privado, gente. E o que significa, né? Public, basicamente, pode ser acessado livremente, tanto dentro quanto fora da classe. Isso aí fica liberado para qualquer lugar alterar, né? O protected, que é o que tem um underline aqui, ele pode ser acessado apenas pela própria classe e também pelas filhas daquela classe. Isso aí a gente vai ver mais na frente em herança, mas já fiquem sabendo, né? A classe e as suas filhas podem acessar tudo que for protected. E o private, que são dois underlines ali, só podem ser acessados pela própria classe, gente. Então não tem como mexer por fora, não tem como adicionar ou remover coisas. A gente só consegue mexer mesmo colocando dentro da própria classe. Então, vamos para um exemplo. Já estamos aqui no nosso Visual Code, Studio Code, e vamos fazer um exemplinho para mostrar para vocês como é que funciona um pouco desse encapsulamento, tá, gente? Vamos criar uma classe pet e uma outra classe abrigo para a gente fazer um programinha simples aqui de adicionar pets em um abrigo e depois imprimir o catálogo de pets que estão nesse abrigo, tá? Bem simplesinho. Então vamos lá. Criar a classe pet aqui. Class pet. Vamos fazer o init, né? Def init, que nem a gente tem feito sempre. Self e o nosso pet ele vai ter só nome e peso, para ficar mais simples o exemplo, tá? Então vamos lá. Self.nome é igual a nome e o self.peso é igual a peso. Nosso init está pronto. Agora vamos criar dois métodos para a gente imprimir o pet, né? E um método também para a gente alimentar o nosso pet, para aumentar o nosso peso. Então vamos lá. Def imprimir pet self, claro que ele utiliza ele mesmo. E vamos botar duas linhas de print aqui. Print F de formatação, nome do pet, dois pontos, espaço, e a nossa variável nome, né, que é o self.nome. Lembrando, gente, que o self, ele significa o próprio nome daquele objeto, não é uma variável externa. Agora, esses aqui, nome e peso, são variáveis externas que vão ser utilizadas para alimentar as nossas variáveis do objeto. Vamos lembrar sempre disso. Muito bom. E vamos aqui fazer também um print para imprimir o peso, né, gente? Então, peso do pet. Aí a gente coloca uma vírgula. Opa, isso aqui tá atrapalhando. E o self.peso. Beleza. Agora vamos criar um método para alimentar o nosso pet, né? Então, def alimentar pet. Vai utilizar ele mesmo e a comida externa. Caso a gente vá pegar uma variável, vou dar 10 quilos de ração pro cachorro, ele vai engordar 10 quilos, então, enfim. E aí, esse método, né, ele vai pegar o peso do pet e ele vai somar com a comida. Então, está pronto o nosso pet.
Ele tem um método init, que vai inicializar os objetos com nome e peso, identificados ali no nosso programa, né? Ele tem um método imprimir o pet, que vai basicamente imprimir o nome e o peso do pet de uma maneira bonitinha. E tem o método alimentar pet, que vai pegar uma quantidade de comida do nosso programa e vai somar no peso do nosso pet quando a gente alimentar ele. Só deixa eu trocar o nome aqui que ficou pair. Agora vamos fazer uma linhazinha aqui só para organizar e vamos começar a segunda classe, que vai ser a nossa classe abrigo. Class abrigo, 2 pontos. Aí a nossa classe ela precisa ter um catálogo com todos os pets que estão no nosso abrigo, né? Então nós vamos fazer assim: catálogo é igual a cochetes. Então vamos deixar assim, que vai fazer meio que uma lista ali dos nossos pets no abrigo. E agora a gente precisa criar 2 métodos também, tá? A gente precisa um método para adicionar pets no nosso abrigo e um método para imprimir os pets que estão no nosso abrigo, né? Então vamos começar pelo adicionar. Def adicionar pet, que vai utilizar os atributos do próprio objeto mais um atributo pet externo, que nesse caso vai ser um objeto pet já criado, né? A gente vai fazer o quê? Self.catálogo, ou seja, o catálogo daquele objeto abrigo, ele vai receber mais um pet na sua lista, né? E aí, lembrando, gente, no Python, para adicionar alguma coisa numa lista, num dicionário, enfim, a gente usa o append, né? E dentro do append a gente coloca o que vai ser adicionado, e nesse nosso caso vai ser o pet. Tá feito o nosso adicionar pet, agora a gente vai criar um método para imprimir o abrigo. Então vamos lá, def imprimir abrigo. Ele vai utilizar apenas ele mesmo, né, os atributos do próprio abrigo, então vamos colocar um self. E aí aqui a gente vai fazer alguns prints, por exemplo, pets no abrigo, 2 pontos. Vamos fazer um print de uma linhazinha também aqui embaixo, para separar, né? Vamos dar uma separadinha, deixar bonitinho. E aí a gente vai fazer agora, a gente precisa imprimir todos os pets que tiverem nesse catálogo, gente. Se eu colocar só o catálogo aqui, não vai ficar bonitinho do jeito que eu quero. Então a gente vai fazer um laço for para poder imprimir um por um. E aí esse laço for, ele vai chamar esse método aqui do pet, gente, que é imprimir o pet bonitinho, lembra? Então vamos lá. For pet in catálogo, né? E aí aqui a gente coloca o self.catálogo. A gente vai fazer o quê? Para cada pet na nossa lista de pets, né, que é o nosso catálogo do abrigo, a gente vai chamar o método do pet de imprimir ele, né? Que é o impresso bonitinho aqui. Então vamos lá. Pet.imprimir pet. Opa. Imprimir pet. E tá aí. E aí, vamos botar só mais uma linhazinha aqui embaixo, né? Pra deixar um bonitinho. Vou pegar a mesma quantidade de tracinhos aqui, só pra deixar organizado. E aí tá pronto, gente. Então, esse é o nosso método, ele vai imprimir essa mensagem inicial, né? Pets do abrigo, vai ser tipo um relatóriozinho. E aí ele vai vir para esse laço aqui, que para cada pet que tiver no nosso catálogo, ele vai chamar o método de imprimir o pet. Então vai imprimir isso daqui para cada um dos pets no nosso catálogo, tá? Agora, a gente terminou, vou fazer mais uma linhazinha aqui só para deixar bonitinho organizado. A gente vai testar e eu vou demonstrar para vocês o encapsulamento na prática, tá? Primeiro, vamos, né, criar um abrigo. Então, abrigo é igual a um abrigo. E aí, como a gente não tem o init, não vai precisar colocar nada, né? Aí, depois que a gente cria o abrigo, vamos criar pets, né? A gente precisa ter pets, objetos pet, para colocar no nosso objeto abrigo. Então, vamos criar pet é igual a um pet. Qual vai ser o nome do nosso pet? Vai ser, por exemplo,
Jujuba. E a Jujuba, ela tem 10 quilos. Agora, a gente tem um pet, a gente tem um abrigo, vamos colocar o nosso pet no nosso abrigo, né? Então, abrigo, ponto, e vamos chamar o método de adicionar um pet. Então, é adicionar pet, beleza. E o que a gente vai colocar no nosso catálogo? O pet, então aqui dentro a gente tem que colocar o pet. Beleza. Vamos colocar só mais um, né? Pra gente ter um controle ali bonitinho. Vamos botar pet igual a pet. E aí esse aqui vai ser o Carlinhos. E ele vai ter 100 quilos. Agora vamos adicionar o Carlinhos no nosso abrigo. Abrigo, ponto, adicionar pet, pet. E, gente, aqui não tem problema do jeito que a gente tá fazendo, porque esse pet aqui foi criado, ele foi adicionado no nosso abrigo, e aí ele vai ser, não modificado, né, mas ele vai meio que acabar aqui, se vocês lembram na nossa aula de destrutores, depois que ele não é mais utilizado, ele meio que se destrói. E aí ele vai ter esse novo pet aqui que vai ser adicionado, então não vai ter problemas, tá? Por ter o mesmo nome. Então, a gente tem 2 pets, a gente tem um abrigo, os nossos pets estão no nosso abrigo. Vamos ver se estão no abrigo, vamos imprimir o nosso abrigo, né? Com o nosso método imprimir abrigo para ver se tá tudo certo. Então, vamos lá. Abrigo, que é o nosso objeto, ponto. Imprimir abrigo, que é o nosso método de impressão. E vamos salvar aqui e vamos dar um play. Ó, deixa eu dar um clear aqui para ficar mais organizado. Opa. E vamos lá. Olha só, gente. Imprimiu pets no abrigo. Nome do pet, Jujuba. Peso do pet. Nome do pet, Carlinhos. Peso do pet. Então, tá funcionando tudo certinho, tá? A gente tá conseguindo acessar tudo direitinho. Só que, e aí agora a gente vai entrar no ponto sobre encapsulamento, né? Essas coisas de private, protected. E se vem alguém e mexe no código e diz assim, o abrigo, eu quero que o catálogo esteja vazio, né? Então, o catálogo eu quero que ele fique vazio. Gente, o que isso aqui vai fazer? Quando eu colocar assim, desse jeito que tá, como o catálogo, ele é um atributo ali público da nossa classe abrigo, eu consigo modificar ele por fora, eu consigo apagar tudo que tem nele por fora da classe. E isso é muito ruim, porque imagina se eu tô usando isso daí, eu preciso ter um histórico, né, dos pets, enfim. E aí vem alguém e apaga tudo. E até eu vou demonstrar aqui, eu vou imprimir o abrigo uma vez, aqui como ele tava antes, e eu vou imprimir ele de novo, pra mostrar pra vocês o que acontece, que acontece mesmo, que ele vai deixar o catálogo vazio. Então vamos lá. Olha só. Ele imprimiu a primeira vez normal, e aí na segunda vez, ele imprimiu só pets no abrigo. Por que ele não imprimiu os pets? Porque eu literalmente esvaziei o nosso catálogo, gente, não tinha nenhum pet para ele imprimir. Então ele não imprimiu. E isso é muito ruim. Como eu falei, a gente tem que pensar assim, se os nossos atributos, as variáveis, os métodos, se eles precisam ou não ser protegidos ou privados, né? E por que eles precisam, enfim. Mas, aqui a título de conhecimento meio raso, assim, né? A gente vai demonstrar agora o que acontece quando a gente deixa um atributo protegido, né? Então, vamos voltar aqui no nossa classe abrigo. O nosso catálogo, ele tá público, porque ele não tem nenhum underline aqui nele. Então, vamos deixar ele protegido. Ó, underline, e aí a gente vai ter que trocar todos eles, né? A gente vai ter que colocar um underline em todos os catálogos que aparecerem aqui na nossa classe. Ainda bem que não são muitos. Pronto. Nosso catálogo tá criado. Então, vamos ver agora se a gente consegue. Olha só, não consegue, gente. Tá vendo? Agora, se eu tentar deixar o abrigo.catálogo aqui, ele não vai, entendeu? Como eu, dei play aqui, ele imprimiu 2 vezes. Por quê? Porque essa linha aqui, ela não modificou o nosso catálogo, ela não consegue modificar. Então, gente, como vocês viram aqui, ele não vai deixar alterar, porque o catálogo agora ele tá protegido.
Só que se eu colocar um underline aqui, eu ainda consigo alterar, gente. E isso aqui não é uma coisa legal de se fazer. Por quê, né? Porque quando nós programadores vamos pegar aqui, nós vamos entender que se o catálogo ele tá protegido, então significa que ele é uma coisa que não é muito legal da gente mexer, né? Então, não vamos alterar. Agora, claro, se eu deixar ali o underline, ele vai alterar, tá? Mas não é bom alterar se ele já tá protegido. Agora, gente, e o privado, né? Aqueles 2 underlines que só a própria classe pode mexer. Vamos ver aqui também. Na nossa classe abrigo, então o nosso catálogo ele tá protegido, ele não tá privado. E vamos deixar ele privado. Mais um underline aqui, gente. Pronto. Vocês podem ver agora que o catálogo não tá mexendo, né? Ele não consegue ainda alterar. Se eu colocar um underline aqui no nosso catálogo, ele também não vai deixar, gente. Então, com 2 ele consegue, mas isso não é uma boa prática. Então a gente não pode ficar mexendo, basicamente. Mas por isso, por hoje, eu queria só demonstrar isso, né? Essa questão do privado, do protegido e do público. Gente, é uma questão assim que vai de programa para programa, né? De classe para classe. Se as coisas que estão dentro delas são coisas que precisam ser protegidas, que elas não podem ser facilmente acessadas, né? Ou alteradas. Ou se são coisas que dá para alterar tranquilamente de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Bom, eu vou terminando essa aulinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ou qualquer crítica também, não tem problema. Pode deixar aí nos comentários. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.